Olá, meu nome é Rafaela Silveira Viana, sou estudante do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFV, Campus Rio Paranaíba. O título do meu trabalho é Produção de Concentrado Proteico de Feijão Branco e Avaliação do Desempenho Técnico-Funcional em Diferentes Condições. O apoio financeiro desse projeto foi fornecido por meio do CNPq. Atualmente, existe uma grande ascensão de alimentos plant-based no cenário mundial, sendo que esses alimentos plant-based eles são obtidos exclusivamente a partir de matérias-primas vegetais, sendo utilizados por pessoas que substituem as proteínas de origem animal ou que usam as proteínas vegetais em complementação à dieta. Por esse motivo, na indústria de alimentos, existe uma forte exploração de fontes de origem vegetais, especialmente leguminosas, para a obtenção de extratos concentrados isolados proteicos. No entanto, ainda existem problemas para a aplicação desses isolados concentrados e extratos, porque existem poucas informações sobre suas propriedades técnico-funcionais, bem como sua estabilidade nos alimentos. Por esse motivo, o objetivo desse trabalho foi a obtenção de um concentrado proteico de feijão branco por meio da extração baseada em precipitação proteica em pH próximo ao ponto isoelétrico, bem como sua caracterização e avaliação das propriedades técnico-funcionais em diferentes condições. O processo de obtenção do concentrado proteico foi realizado por meio deste fluxograma. Inicialmente, o feijão foi colocado de molho, passou por 24 horas, e em seguida passou por descascamento, trituração, filtração e alcalinização para o pH 10. Após essa alcalinização, houve agitação por 12 horas, e seguida de centrifugação a 4.000 RPM por 10 minutos, e após essa centrifugação, houve coleta do sobrenadante, que teve seu pH acidificado para 3, e novamente passou por uma nova centrifugação. Após a centrifugação, houve coleta do sobrenadante e coleta e lavagem do precipitado, sendo que em ambos os casos houve nova centrifugação com coleta final do precipitado, que foi encaminhado para a liofilização, obtendo assim o concentrado proteico de feijão branco. A caracterização foi baseada no percentual proteico, na dispersibilidade em aquoso, potencial zeta e turbidez, sendo que nessas últimas 3 análises variou-se o pH entre 2 e 11. As propriedades técnico-funcionais foram medidas por meio da capacidade de formação de espuma, estabilidade de espuma e estabilidade macroscópica de emulsão em pH 3,5 e 7. Além disso, avaliou-se a concentração de edificante mínima nas concentrações de 10, 12,5, 15, 17,5 e 20% e a capacidade de retenção de água e óleo. Os cálculos para turbidez, capacidade de formação de espuma e estabilidade de espuma constam do lado esquerdo deste slide e as fórmulas para o cálculo de IC, CRA e CRO constam do lado direito desse slide. O percentual proteico médio encontrado foi de 61,7% e, por esse motivo, o material foi classificado como concentrado proteico de feijão branco. Conforme observado nessa tabela, os valores de solubilidade eles aumentaram com o aumento de pH, ou seja, quanto maior o pH, mais solúvel a proteína é, ou seja, ela estava interagindo mais com o solvente do que com ela mesma, e próximo ao ponto isoelétrico, que foi de aproximadamente 3,5, houve o menor valor de solubilidade, ou seja, as proteínas elas estavam interagindo mais entre si do que com o solvente. O ponto isoelétrico ele pode ser confirmado por meio da análise de potencial zeta, porque o potencial zeta ele mede as cargas da superfície. Ou seja, próximo ao ponto isoelétrico existe uma nulidade de cargas, porque as proteínas elas estão interagindo entre si e não com o solvente. Ou seja, não existem cargas disponíveis para interagirem com outras moléculas que não sejam as de proteínas. Ao contrário do valor de solubilidade, a turbidez ela diminuiu com o aumento do pH, padrão que pode ser confirmado e correlacionado com os valores de solubilidade. Em relação à capacidade de formação e estabilidade de espuma, os valores de capacidade de formação foram de 27,5% para o pH 3,5 e de 15% para o pH 7. Conforme observado nesse gráfico, o valor de estabilidade de espuma ele diminuiu para ambos os pHs, no entanto, ele foi mais drástico nos tempos iniciais para o pH 3,5. Em formulações alimentares, é preferível que exista uma maior estabilidade de espuma do que a capacidade de formação, e neste caso, embora o pH 3,5 ele tenha tido uma maior capacidade de formação de espuma, o pH 7 se mostra mais vantajoso porque ainda existe espuma após 24 horas de análise.
Em relação ao índice de cremiação, eles foram medidos apenas quando não ocorreu separação de fase, no caso do pH 7, e conforme aumentou-se o tempo e a concentração, houve também aumento proporcional do índice de cremiação. Esse resultado, ele indica que a proporção entre concentração de proteína e concentração de óleo não afetou diretamente a estabilidade da emulsão em função do tempo, sendo que a emulsão ela foi mais estável para o pH 7, porque não ocorreu a separação de fase nem após 24 horas de análise, sendo que nesse caso houve apenas um agravamento do índice de cremiação. Já para o pH 3,5, já houve separação de fase no tempo zero, com agravamento drástico no tempo de 24 horas. A capacidade de formar emulsão das proteínas de feijão, elas foram confirmadas por meio da capacidade de retenção de água e capacidade de retenção de óleo, especialmente pela capacidade de retenção de óleo, porque indica que existem mais grupos hidrofóbicos nessas proteínas capazes de interagirem na interface e proporcionarem maior poder emulsificante para essa proteína. Em relação à concentração de gelificante mínima, houve formação de gel em todas as concentrações, como pode ser observado nessa imagem, e por esse motivo, a concentração de gelificante mínima foi considerada de 10%. Mediante esses resultados, é possível concluir que o desempenho do concentrado proteico de feijão branco em pH 7 foi melhor devido à sua maior dispersibilidade proteica em relação ao pH 3,5, indicando uma condição mais favorável para o aproveitamento do seu desempenho técnico-funcional em futuras aplicações. Agradeço ao professor Lucas pela orientação, ao CNPq pelo apoio financeiro e pelo Instituto de Ciências Agrárias por cedimento do espaço para a realização de análises. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada.